Tudo bem? Meu nome é Rafael Ladislau, eu sou professor e técnico em automação industrial e hoje nós vamos falar sobre a unidade curricular 12, implementação de equipamentos e dispositivos. O que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre as ligações eletrônicas do transmissor, as ligações mecânicas e os seus parâmetros. Bom, nós vamos falar deste transmissor de pressão, né? Não é um transmissor tão comum para aplicações menores. Esse é um transmissor, na verdade, mais comum para aplicações em atmosferas explosivas e, logicamente, esses transmissores também carregam um computador ou um sistema de processamento muito poderoso que pode ser utilizado de diversas maneiras, atendendo diversas situações. Inicialmente nós precisamos entender qual é a configuração, como é a parte de dentro desse transmissor. Bom, esse transmissor ele funciona com sensor a célula capacitiva, lembrando que a célula capacitiva é um tipo de transdutor que utiliza a variação de capacitâncias internas para definir qual é a pressão que está sendo aplicada no circuito. Lembramos que o sensor de célula capacitiva possui duas pressões, porque é um sensor de pressão diferencial. Então nós temos o lado de pressão de alta e nós temos o lado de pressão de baixa, né? O high e low, né? Então aqui nós temos os dois lados aqui. Geralmente o lado de pressão de baixa ele fica voltado para a atmosfera, justamente para pegar a pressão manométrica do sistema. Lembrando que a pressão manométrica é a pressão que está acima da pressão atmosférica. Mas caso você queira realmente pegar uma pressão diferencial, então nós temos que ligar os dois lados de captação de pressão desse transmissor, ok? Bom, esse transmissor aqui, ele consta com o diafragma sensor, que é o diafragma que faz a movimentação dentro do corpo do sensor, do transdutor no caso, e nós temos duas placas, né, que seriam duas placas externas aqui dentro do transmissor, né, que seriam as placas que fazem o capacitor 1, que seria o capacitor entre essa placa primeira da câmara de alta e o diafragma sensor, e o capacitor 2, que é esta placa da câmara de baixa com o diafragma sensor. Então são dois capacitores. Quando um desses lados exerce uma pressão neste capacitor, esse diafragma sensor é deslocado, certo? Então, com o deslocamento do diafragma sensor, nós teremos, neste caso, então, uma diferença de capacitância. Por quê? Porque a distância das placas do capacitor 1 irá aumentar, enquanto a distância das placas do capacitor 2 irá diminuir. Então, isso a gente já conhece muito bem. Enfim, como eu faço para descobrir qual é a capacitância? Nesse sistema, nós teremos um oscilador ressonante, ou seja, vai mandar um sinal que oscila para esses capacitores, e a partir da oscilação desse sinal é possível definir qual é a capacitância que nós estamos lendo, por exemplo, por um sistema de reatância. Então eu vou fazer a medida da reatância desse capacitor, né, que na verdade não é a reatância do capacitor, mas a reatância do circuito, e a partir dessa reatância do circuito descobrir qual é a capacitância do capacitor. A partir da variação da capacitância que o sensor irá me informar através de cálculos internos qual é a pressão que está sendo aplicada ou qual a diferença da pressão entre o pH e o PL, ok? Bom, esse sensor também tem um sensor de temperatura embutido, justamente para poder fazer as correções devidas em determinadas temperaturas. Isso inclusive pode ser indicado no próprio LCD do nosso transmissor, certo? Nós temos uma memória EPROM de dados do sensor. O que é essa memória EPROM? Essa memória EPROM garante que mesmo que o transmissor seja desligado, mesmo assim essas informações ficarão dentro desta memória. Então ele pode ser desenergizado, que mesmo assim as informações ficarão lá dentro.
E nós temos um isolador. O isolador é que justamente isola o nosso transdutor da parte de processamento do circuito, sabendo que ele é muito importante, pois qualquer tipo de defeito no meu transdutor não afeta meu sistema de processamento. Não afeta, assim, não causa um defeito no meu sistema de processamento. Já na parte de cima do meu transmissor, eu tenho minha unidade de processamento, e essa unidade de processamento vai conter todas as funções necessárias e disponíveis no meu transmissor de pressão, certo? E é ela também que faz a comunicação com o nosso indicador LCD, tá? Que está sendo mostrado aqui. É ela que faz a comunicação com o nosso ajuste local. O que é o ajuste local? É o ajuste realizado por chave magnética, e ela também vai fazer com que o nosso transmissor transmita o sinal de 4 a 20 mA, tá ok? Antecipando algumas coisas aqui, esse circuito ele consome a corrente, logicamente, só que essa corrente ela não ultrapassa 4 mA. Na verdade, essa corrente está na base de 3,6 mA. Então, o consumo desse transmissor é de 3,6. E aí, nós vamos ver mais à frente que ele compartilha o sistema de alimentação com o sistema de transmissão. Ou seja, o sistema de transmissão de alimentação do transmissor, neste caso, é o mesmo, pois esse é um transmissor a 2 fios. Nós também já conhecemos o sistema de transmissão a 4 fios, né? Em alguns casos também nós temos sistema de transmissão de 3 fios, mas nesse caso nós estamos utilizando o de 2 fios, ou seja, a alimentação e o sinal que ele envia são os mesmos, ou seja, ele controla o valor de corrente que ele está consumindo, ou seja, ele controla o valor de corrente que circula nesse circuito, ok?